John MacArthur, Escravos de Cristo, vídeo 1 de 2. Eu serei honesto. E você? O que constitui escravidão? Você foi comprado por um preço. Você foi comprado por um preço. Não há expressões mais definidas em termos do que significa ser um escravo. Significa ser possuído. Significa ser possuído. Você se lembra dessas palavras? Mateus 25, 21. Muito bem, bom e fiel. Isso é o que você tem lido toda a sua vida. Essa não é a palavra para servo. Essa não é nenhuma das 6 palavras para servo. Isso é doulos. Muito bem, escravo bom e fiel. Quando você dá a alguém o evangelho, você está dizendo a ele: gostaria de convidá-lo a tornar-se um escravo de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-lo a desistir de sua independência, desistir de sua liberdade. Submeta-se a uma vontade alheia. Abandone todos os seus direitos. Seja possuído e controlado pelo Senhor. Isso é realmente o Evangelho. Nós estamos convidando as pessoas a serem escravas. Não escuto muito essa conversa sobre escravo hoje em dia. E você? Um tipo de serviço que não é uma questão de escolha para aquele que o realiza. Um tipo de serviço o qual tem que fazer gostando ou não. Descreve uma submissão total a uma vontade alheia. A vontade do dono. E em total e completa dependência daquele dono. É isso o que a palavra significa. É a palavra para escravo. Se você acha que essa é uma palavra difícil para nós engolirmos, imagine o quão difícil era para aqueles que viviam no meio da escravidão engolir isso. Como Jesus e os apóstolos do Novo Testamento podiam conversar com pessoas vivendo no meio de uma sociedade dominada por escravos. 10 a 12 milhões de escravos. Justo, naquele tempo, sobre o fato de ser cristão, era ser um escravo de Jesus Cristo. Não haveria nenhuma ideia distante, obscura do que isso significava. Eles saberiam exatamente o que isso significava. Precisamente o que isso significava. Deixe-me falar um pouco sobre os escravos no mundo greco-romano. Eles não tinham liberdade, eles não tinham direito, eles não tinham possessão de nada. Eles não tinham recursos legais nos tribunais. Eles não podiam testemunhar num caso legal. Eles não tinham cidadania. Eles não tinham nenhuma possibilidade de fazer o que eles queriam fazer. Eles não eram consultados. Diga aí, senhor escravo, o que você gostaria de fazer para ser satisfeito? Eles não foram consultados. O que você pensa sobre isso? Você pode sonhar seu sonho para que o seu mestre possa satisfazê-lo? Bizarro. Eles não tinham nenhuma chance de nada, eles não possuíam nada, eles não podiam ser cidadãos e eles não podiam ser parte do exército, as forças armadas. Eles eram totalmente dependentes de quem quer que os possuísse. Não significa que eles não tinham alguns benefícios. Eles tinham providências, cuidados, eram protegidos. Em muitos casos, eram tratados amavelmente, compassivamente, amados nas famílias. Então a ideia de chegar naquele mundo e anunciar às pessoas que você deveria se converter em um escravo de Jesus Cristo era só outra maneira de apresentar a mensagem para fazê-la impossível de acreditar. Ninguém vai se preparar para se tornar um escravo de alguém. Vocês são chamados para serem escravos. A diferença entre um escravo e um servo é óbvia. Óbvia. Servos foram contratados para trabalhar por salários.
Servos foram contratados para trabalhar por salários. E eles podiam renunciar. Eles eram pagos com salários por um trabalho. Escravos eram possuídos. E eles não podiam renunciar. Se eles fugiam, eles eram encontrados, presos, castigados. E há todo tipo de escrito antigo sobre os castigos de escravos. E pior, algumas vezes, muitas vezes, crucificados publicamente, como uma demonstração ao resto dos escravos do que poderia acontecer se eles escapassem, fugissem. Voltando a Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo diz de novo, no final do versículo, ele diz: se eu estivesse tentando agradar a homens, não seria um escravo de Cristo. Ele entendeu o que significa. Eu só faço o que agrada ao meu mestre. Este é o foco singular de ser um escravo. Você não tem que agradar a muitas pessoas. Você só agrada a uma. Esta metáfora é crucial para entender nosso relacionamento com o Senhor. Se nós estamos falando sobre um relacionamento pessoal com Cristo e com Deus, então o nosso relacionamento pessoal é: somos escravos. Essa é a melhor maneira para definir aquele relacionamento. E Paulo aqui nos diz que significa que somente agradamos a Ele. Ele diz aos Coríntios: eu tenho como minha ambição estar agradando a Ele. Resume-se a isso: fazer o que Ele diz, fazer o que lhe agrada. É simples assim. Isso é o que um escravo fazia. Realmente apenas duas possibilidades: onde havia uma ordem direta e você obedecia, e onde não houvesse uma ordem direta, você encontrava um jeito de fazer que você sabia que agradaria seu mestre. Você lhe obedeceu e você o agradou. Ele diz essas palavras familiares: ei, agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo depois se vai. Em lugar disso dizemos: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é linguagem de escravo. É isso que significa ser sujeito a uma vontade alheia. Eles eram escravos no passado, eles serão escravos no futuro. Agora nós somos seus escravos. Quem está sendo ensinado pelo livro do Apocalipse que estas coisas passarão? Nós nunca deixaremos de ser escravos. Nunca. Servos podiam ser contratados e renunciar. Um escravo era possuído. Isso significa possessão exclusiva, porque ele foi comprado por um preço. Isso parece com conversa do Novo Testamento? 2. Utilidade e obediência completa e constante. Utilidade e obediência completa e constante. 3. Sujeito a uma vontade alheia. Nenhum homem pode ser escravo de dois mestres, certo? Impossível. Você podia ter 2 patrões. Você podia ter um trabalho diurno e um trabalho noturno. Mas você não poderia ter 2 mestres que tenham controle total sobre você. Porque os dois, e todos sabiam disso, este é o porquê dessa declaração: nenhum homem pode ser escravo de 2 mestres. E então, possessão exclusiva por um mestre. Completa, utilidade, obediência constante para aquele único mestre. E simples, no sentido que é singular. Vamos chamá-lo devoção singular àquele único mestre. Essa é a conversa do Novo Testamento também, não é? Ame ao Senhor teu Deus com o quê? Com todo o teu coração, alma, mente e força. Não tenha outros deuses. Faça tudo o que você fizer para agradá-lo, para honrar a Cristo. 4. Um escravo tinha dependência completa do seu mestre para tudo. Para tudo. Absolutamente tudo.